Bendito és tu, o nome quem se chama hoje, presente, eterno, quem é? É quem nos capacita, no seu poder, segundo os fundamentos da criação, e por princípio de todas as criações que procederão das mãos dos homens. Lembramos? E criou Deus. Veja, podemos também dizer assim, criou Deus céus e terra. Vamos dizer também, criou céus e terra Deus, Zes, a partir do erro das interpretações do poder da cognição que foi entregue aos homens para que compreendam. Ou seja, eles estarão constantemente, de maneira contínua, sendo ensinados, educados. No que escreveu Moisés, que em 6 dias de um só, no 7º, aqui está a figura essencial. Se cumpre toda a lei. Se cumpre no coração toda a lei. Moisés dirá porque diz hoje, porque assim o Eterno diz hoje, sempre, eternamente. Que das leis que eu vou observar fora, em toda a criação, desde o princípio, ninguém poderá dizer lá que não as viu no coração, para que cumprais as minhas leis. Um grande erro, as chamadas em geral igrejas vão tratar, não, agora estamos na graça. Nós quem? Deus se manifesta ao indivíduo, a cada um, não no coletivo. Mas o coletivo da renda, dá votos, devotos. Tu ia falar de educação? Eu estou falando. Não dá para separar. Quer ver um exemplo de separação? O juiz, o bombeiro, o professor, o carpinteiro, veja, os partidos. Partido da Marina vai tratar, ela vai defender a Amazônia. Ela, imagina, tem sentido? E assim o outro vai dizer que vai tratar dos drogados das ruas, porque eles vão lutar por eles. Vão propor praças para a Mariela, que estava vinculado a essa proposta como se fosse um benefício. Mas foram deseducados. Vou jogar pedras na Mariela? Não. Mas tem que condenar veementemente as cabeças que estão por governo. Eles é que tratam, de fato, dos valores que a escola dirá. Mas a escola só dirá a partir dos seus ministros que ele mesmo, o perverso de baixo vai querer empurrar mais para baixo. Vai nomear os cabeças das universidades. Vai nomear os cabeças das associações de professores e mestres. Vai nomear seus ministros. Vai nomear seus juízes. Vai nomear do seu próprio caos. Esse presume de autoridade.
vão fazer cerimoniais, vão fazer belas aparências, vão fazer um discurso bem preparado, treinado, para que a hipocrisia fique o mais possível, se assim fosse, e não é, descobrisse a nudez. Perguntem de novo. É importante essa pergunta? Pergunte. Mas estás falando de quem? Eu sou quem me põe na boca dizer. Hoje. E amanhã? Falarei de hoje, um só. Como foi ontem? Hoje, um só. Em relação à educação, educar, repetimos, é educar na justiça. Educar na justiça. Mas, para compreender esse educar na justiça, eu tenho que ser conduzido no ensino desde criança, pelos meus pais, os meus pais tenham acolhido. Quais são essas figuras essenciais que vão nos dar esse caminhar seguro? E veja, estarão esse caminhar seguro daquele quem diz, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Levanta as imagens de dois irmãos. Antes, Adão, que não se chamava Adão, o primeiro homem. Veja, o primeiro homem. O nome Adão vem depois da queda. Estaríamos dizendo, foi tirado do barro. E a Eva vem depois da queda. Aí sim, a mãe dos direitos humanos, da humanidade, conforme se trata. Tem erro, evidente, claro, como outro dia. Mas como ninguém vê, ninguém ouve. Eles estão tão deseducados, mas tão deseducados, que não acolhem nada fora da medida, da propina, da coisa, nada. E da fantasia. Assim, todos estarão fantasiados, aqui alguns, há muitos, por multidão de observadores, um teatro. Esse teatro está em forma diferente, milenarmente mostrada. Mas quem vê, ou quem viu, o profeta viu. Por quê? Foi-lhe dado ouvir daquele que a tudo declara, fale, tire aqueles dos seus erros. Eduquem. Assim porque, também falamos, que há uma trindade. Essa trindade também é algo, um signo que está firmado, para que tenhamos sempre um gancho, um anzol, para que possamos trazer, aproximar o bom juízo daquele que a eternidade assim nos preserva. Nesse sentido, falando do trino, nós falamos também as 3 tentações de Cristo antes de começar o seu ministério. Ali ele declara a respeito das 3 tentações, e todos são sujeitos a ela. Nesse trino está a figura do pão, está a figura do sacerdote, ou seja, do culto, ou do aquele que cultiva, e a figura do rei que tem o domínio. Mas é uma aliança perversa. Mas
Dentro desse mesmo trino, Jesus coloca os focos centrais. Vai ser conduzido o homem a aceitar essas tentações. Serão feitos ele diz, não andeis ansiosos. Deus lhe dará o tempo oportuno. Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Não queiram as coisas sejam as razões das suas decisões de juízes. E chegar a supremos. Isto. Ele vai dizer com que a vez de comer, beber e vestir. O pão, o templo, o rei. Nesse trino, os 3 reis magos. Nesse trino, o triângulo, o sinal de Davi. E veio pensar isso hoje, para mostrar que é um grau de espontaneidade. Não dá para programar que eu vou falar, que eu fale politicamente correto. Aí já entrei. Não tem mais poder para falar nada. Tem que se calar. Então, hoje pela manhã me veio se pensar. Imagine um triângulo. Esse triângulo chama-se equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Por incrível que pareça, porque não é incrível, são signos que Deus deixou, ninguém tira. Para o matemático, é um sinal. Os ângulos são iguais. Esses ângulos iguais formam cada um 60 graus. 60 é a relação de 6, o número do homem da criação, vezes 10. A lei. Esse triângulo, coloque ele, faça um triângulo, desenhe um triângulo, de forma tal que não coloque numa planta apenas que fique na horizontal. Porque quando está na horizontal, a direção toda é o horizonte que nós alcançamos. E olha, veja que vamos andar, não alcançaremos o horizonte. Tem que ser colocado de pé, verticalmente, como fiel da balança. Também, pegue um triângulo exatamente igual, em forma. Na forma. Na hora que eu coloco os 2 triângulos e os trato de poder movê-los, haverá um momento que eu vou superpor os 2 triângulos. Vou denotar que o de tórax maior aponta para baixo. O filho do homem. E a base maior, nessa conjunção, o João fala disso. O João diz qual é a razão de ser esse trino, como eu falei de trino, mas no essencial desse trino está o Pai, o Filho, o fruto do Santo Espírito. O fruto é santo. Deste fruto, o Paulo fala. Nos traz a educação dele, de um só quem a ele conduziu. E hoje vos falo. Ele diz, liga o triângulo que desce a figura de uma família celestial. E o triângulo que sobe, ele relaciona a um triângulo que sobe. Mas o que realmente, tira a palavra real, o que em verdade isto quer dizer no Espírito de Deus para ti? Quer dizer que fora desses signos
estão em caráter eterno, todos serão conduzidos ao caos. E sobre eles o dilúvio, que fica como sinal lá em Noé, vai ocorrer na presente geração. Formar uma figura um só. Aí Jesus diz ao Nicodemos. O Nicodemos está por uma figura inferior naquele triângulo, querendo subir. E ele vai dizer, mas é necessário que o Espírito de Deus desça a essa imantação desse poder imanente. Traga. Quando isso ocorrer, houve um encontro com Deus Salvador no campo celestial. A mente de Cristo me diz tudo, necessidade do meu comer, beber e vestir. Nada mais desejarei fora. Isso vai dizer o salmista, mas ele não está temporalmente, segundo os padrões normais do entendimento comum. Não está no presente século. Ele está há 3.050 anos de quem, por esse aqui hoje vos falo. Ele fala. Sempre falou. Não vai deixar ninguém solto. Paro por aqui para não estender. E amanhã damos continuidade. Mas antecipo o que ocorreu também ontem. Para denotar a quem ouve. Escutar e ouvir não é a mesma coisa. Ouvir é quando alguém acolhe. Ele agora procura entender o que aquele outro quer dizer. Entendeu só? Então, me veio pensar 3 figuras. Manuseando os meus registros de um Gmail, eu encontro 3 nomes. E esses 3 nomes me veio ontem pensar, vamos fazer a exposição desses 3 homens. Veja, homens no sentido comum da palavra. Mas, no significado maior, mais profundo, estaremos dizendo um só filho do homem. Aí eu vou dizer, os que possuem a mente de Cristo estão em um só filho do homem. Não são gerados da mulher. Não é questão de sexo, é questão de entendimento. Então, 3 nomes me vieram ontem através de registros que eu busquei atrás, registrados no Gmail, que foi o nome do senhor Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um astrofísico conhecido internacionalmente. E ele vai falar nesse vídeo através do Gênesis, a criação, a origem do universo. É oportuno. Mas também, nos mesmos registros, tem a figura do rabino Newton Bonder. É um homem referencial, não só para a comunidade judaica, particularmente no Brasil, mas para muitos outros. Tem inúmeros livros traduzidos em muitas línguas. O terceiro é deixa eu pegar aqui, porque me foge o nome dele, o Mário Portela. O Mário Portela, porque abriu o vídeo e o Mário Portela é declarado pelo jornalista que está ao seu lado de ser figura com 30 anos de mestrado, doutorado, mestre na Universidade Católica. São 3 figuras importantes.
no tratamento das questões do homem, humanas, melhor, do homem não, humanas. Porque quando eu falo humanas, eu falo dos filhos da Eva. Eu separo. Eu separo a dizer. Então me veio, vou pegar todos esses vídeos, vou colocá-los num registro só para encaminhar no Facebook. E vou procurar, em ter momento oportuno, depois de falar o que estamos aqui falando, no sentido de que possa esse vídeo que aqui vai estar sendo gravado, e esse vídeo não é um vídeo, é uma palavra registrada, precisa ser intercalada nas interlinhas, de forma tal que não compreendam isso por retirar o valor, o peso daqui, não. É para compreender que é um diálogo. Eu tive o cuidado de ouvi-los e tenho o cuidado de ouvir o outro. Esse outro, na figura de Sócrates em Platão, é o estrangeiro. O Paulo vai dizer, nós somos estrangeiros na Terra. Está falando de educação? Estou. Um só, sobre a tua cabeça. Que essa trindade seja clara. Um só bom Pai, ao Filho, o Filho do seu coração. Qual é o Filho? O Espírito de quem te fala. Um só salva. Que o eterno Deus abençoe, seja por cabeça de José Neumann.